Oi, som, teste. Boa tarde. A paz do Senhor Jesus. Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, Ele foi morto e ressuscitou. E está assentado à direita do Pai. Ele vive, reina. Né? E em breve Ele voltará. Né? Para fazer o quê? Para juízo. Para juízo. Para salvar e para condenar. Capítulo 20 de Apocalipse. Basta você ir lá e você vai entender o que eu estou falando. Oi. Breve Ele voltará. E Ele vai vir. E vai enviar os seus anjos. Com grande som de trombeta. Para buscar os seus. Né? Agora eu faço uma pergunta a você. Você está preparado? Os sinais estão aí. Ele está voltando. E Ele disse que vai vir uma hora que as pessoas não vão saber. Ele vai vir à noite. Simboliza a noite, escuridão, treva. Né? O mundo vai ficar em trevas. Ou seja, o mundo, né, vai viver como no tempo de Noé, na malignidade, inclinado para o mal. Né? Muitos vão estar o quê? A serviço do diabo, servindo ao diabo, inclinando para o pecado. E é exatamente sobre isso que eu vou estar falando. Porque existem dois caminhos, céu e inferno. Né? Um desses dois caminhos você vai. Há dois caminhos. E Jesus Cristo ele tem relatado sobre isso. Ele fala sobre o rico e Lázaro. Sobre o céu e sobre o inferno. Você está preparado? Ah, eu sou ateu, não acredito não. Mas deixa eu morrer que tu vai ver que tu vai acreditar e vai ser tarde. Vai querer clamar, vai clamar, mas Deus não vai dar ouvido. Afastai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. É isso que ele vai dizer, capítulo 20 de Mateus. Basta ir lá. Né? Não adianta murmurar, xingar ou falar o que bem entender. A pregação vai ser realizada. Jesus Cristo disse, lá no capítulo 24, quando ele falou dos sinais, ele disse: esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Ou seja, esse evangelho vai ser pregado em todo o mundo. Ninguém vai ter desculpa de dizer, eu não ouviu. Em algum momento da sua vida você ouviu o evangelho. Você ouviu falar sobre a salvação. Tinha comprado dois aí com borraquinho de chá. E daqui a pouco realmente eu vou ler mesmo. Valeu, meu querido. Vai com Deus, viu? Aqui, ó. Jesus Cristo ele relatou sobre dois caminhos: sobre o céu e sobre o inferno. Às vezes eu vejo que tem pastores e até evangélicos que às vezes quando eu começo a pregar sobre o inferno e sobre o pecado, ele diz: irmão, prega sobre Jesus, mas saiba de uma coisa, esse Jesus Cristo que morreu por mim e por você, para nos salvar do fogo do inferno, ele mesmo vai condenar muita gente ao inferno. Você já leu Mateus 25, que ele fala que vai separar os bodes das ovelhas? Quem são os bodes? Os rebeldes. Bode é rebelde. Você já ficou perto de um bode já? Você já viu o que ele faz quando você está perto dele? Ele é brabo, bode é brabo. Chega perto do bode para tu ver cabeçada. Assim são essas pessoas que ficam murmurando quando a gente prega a verdade. A ovelha não. A ovelha ela é mansa. Fica perto de uma ovelha para tu ver, ela é mansa. Né? Bode gosta de dar cabeçada, né? Ignorante, chama palavrão quando começa a pregar, né? É por isso que ele fala, fez essa simbologia, que vai separar os bodes das ovelhas. E aos bodes, as ovelhas ele vai dizer: chega, bendito meu Pai, possuir a terra que está preparada desde a fundação do mundo para vós. Né? E aos bodes, o que ele vai dizer? Isso aqui, ó. E aos que tiverem à esquerda, ele vai dizer: afastai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Sabe quem vai falar isso? Jesus. É o próprio Jesus que vai falar. Quando ele falou dos sinais lá no capítulo 24, já no capítulo 25 ele falou sobre isso. 9 de Marcos também ele fala sobre o inferno. Vou chegar lá. Né? Vou chegar nessa parte. Né? E eu quero falar para vocês sobre o rico e Lázaro. Esses dois homens tiveram destinos diferentes. Isso aqui é para mim e para você.
Se a gente não se arrepender e não começar a buscar o Senhor, porque só há esses dois caminhos após a morte. Uma coisa é certa, se você morrer, você vai, todos nós vamos para onde? Para a sepultura, né? Todos vão para a sepultura, mas após a morte, aí a sua alma vai para um desses dois caminhos, ou céu ou inferno, um dos dois, não tem outro. Né? Olha o que é que Jesus Cristo falou aqui, no capítulo 16, a partir do versículo 19 de Marcos. De Marcos não, perdão, de Lucas. Diz assim, ó. Havia um certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que se despendia todos os dias de sua vida de forma regalada. Esse homem rico aqui, ele vivia uma vida mundana, vivia uma vida de forma regalada, vivia, né, para servir a quem? Ao diabo, às obras da carne. Vivia uma vida de forma regalada. Preste atenção no que vai acontecer com ele. E havia também um outro homem chamado Lázaro, que coberto de chagas vivia a esmolar e fora abandonado no portão do homem rico. Esse Lázaro aqui, ele queria se alimentar na porta do homem rico, mas era desprezado pelo rico, né? Era um rico que não tinha compaixão, não amava seu próximo. Queria viver para as luxúrias, para as obras da carne, para o pecado, não estava nem aí para as coisas de Deus. Né? E esse Lázaro aqui simboliza o cristão, porque nós que vai estar a serviço do Senhor, não pense em você que vai ser só regalia, coisa boa, não, vai padecer sofrimento. Eu já fui ameaçado de prisão e olha que eu nem comecei ainda. Né? Nem comecei ainda. Quando eu chegar nas aulas da carne, muita gente aqui vai começar levantar aí, começar a olhar para o cara feio, eu não estou nem aí para você, isso aqui é para a salvação sua. Agora, se porém você não der ouvido, saiba de uma coisa, o inferno é certo, né? Porque só esses dois caminhos, né? Continuando aqui, ó. Né? E esse homem, Lázaro aqui, ó, vivia cheio de chagas, ó aqui, ó. Lázaro ansiava por alimentar-se ao menos das migalhas, que porventura viesse cair da mesa do rico, até os cães vinham lamber as suas feridas, as suas chagas, né? Ele era cheio de ferida, porque Jesus Cristo disse: aquele que quer vir a mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Cruz é sofrimento. Jesus Cristo, ele padeceu na cruz, levou todos os nossos pecados sobre ele. Nele não houve pecado, né? Mas nós pecamos, nós é que somos pecadores, não somos um nada, um lixo, né? Diante de Deus. A gente tem que saber que a gente precisa do Senhor para ser salvo. Né? Não seja bode, seja ovelha, porque se você for bode, já sabe. Jesus Cristo vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. É isso que ele vai dizer. Continuando aqui. E assim chegou o dia. Agora presta atenção: os dois morreram. Para onde foi, irmão? Escuta aí, para onde é que eles foram? Para onde é que eles foram? E assim chegou o dia em que o menino morreu e os anjos levaram para junto de Abraão. Pronto. Né? Lázaro morreu, foi para junto de Abraão. Os anjos vieram buscar ele. E agora o rico, irmão, para onde foi? Aqui para onde foi o rico. Ó. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado. Pronto. Só botou ele lá dentro da sepultura e pronto. Agora quer saber onde é que ele está? Né? O rico morreu, foi para junto de Abraão. E Lázaro, irmão, foi para onde? Olha aqui para onde é que ele foi. Mas no Hades, ou seja, no inferno onde ele estava em tormento, olhou para cima e observou Abraão ao longe com Lázaro, ao seu lado, né? Então, ele viu Abraão e Lázaro lá no seio, né? Eu vou ler aqui Lucas 13 daqui a pouco, para você saber o que é o inferno, né? Mas no Hades onde ele estava em tormento, ele olhou para cima e observou Abraão ao longe com Lázaro ao seu lado. Então ele gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim e manda Lázaro que molhe com água a ponta do seu dedo e me refresca a língua, porquanto estou sofrendo muito em meio a esta chama. Ou seja, ele estava no inferno queimando, que viveu uma vida como forma regalada, que viveu mundanamente na cachaça, na bebida, no cigarro, na maconha, no adultério, nas obras da carne. Eu vou chegar lá, viu? Vou chegar lá, cheguei não. Ó, idolatria, essa abominação, Aparecida, São Jorge, isso aí é a abominação diante de Deus. Né? A minha mãe adorava imagens de escultura, era cheia de doenças. Eu vou chegar nas imagens de escultura. Ensinamento de mentira, Abacuque capítulo 18. Quem está se inclinando para a imagem de escultura está servindo ao diabo. Basta ler Oséias 4:12.
Fala que por trás das imagens de escultura há espírito de prostituição, feitiçaria. Agora vai na macumba para tu ver o que é que tu encontra lá. Né? A mesma nojeira que está no catolicismo romano, né? Fonte de lucro, viu? Você comprou uma imagem de escultura para levar para dentro de casa, está levando o diabo para dentro de casa, por isso que é cheio de doença, cheio de dores, igual a minha mãe era cheia de doença, tinha doença nos ossos, tinha doença no fígado, tinha problema de loucura mentais, para você que não sabe, diabetes de 2º grau, por causa de quê? De uma praga de uma imagem de escultura, né? Vai ler Oséias 4:12 para você ver, você já leu 1 Coríntios 10? Né? Vou chegar lá, muita gente vai estar aqui não, mas eu vou adiantar. 1 Coríntios capítulo 10 fala que por trás das imagens de escultura, quem presta culto a ídolos, não presta culto a Deus, mas a demônios. Né? Abacuque fala que, eu já estou adiantando porque tem pessoas que vão estar aqui, você que é idólatra, presta atenção, você que serve a esse demônio aí, presta atenção que eu vou dizer para você. Vai ler Abacuque 2:18 para você ver o que ele está falando. Fala que imagem de escultura é mentira, que não há espírito dentro dela, é abominação, é algo imundo, é algo sujo, insignificante, para nada serve. Né? Deuteronômio fala que tem que ser jogado no fogo, quebrado. Imagem de escultura é isso. Não tem espírito dentro dela. Não, irmão, essa tolerância religiosa já me ameaçaram já. Eu estava pregando, sabe aonde? Sabe aonde eu estava pregando? E os pastores não vão para lá. Aliás, tinha um pastor lá, mas presta atenção no que aconteceu. Eu estava pregando lá, na idolatria, dia 8 de dezembro. Você sabe o que eu estou falando? Na Iemanjá lá, estava pregando lá. Né? Estava sozinho, vendo que eu estou aqui, ó, só, aparentemente, né? Porque Cristo está aqui, os anjos. Eu não tenho medo de homem. Se for permissão de Deus que me mate, então vai me matar. Vai chegar o tempo, mas eu vou falar a verdade para você. Para você abandonar esse demônio aí. Né? Porque está escrito aqui, não é tolerante. Chama a polícia. O que acontece? Eu estava lá pregando lá, na Iemanjá. Sabe o que aconteceu? Os pessoal lá da capoeira estavam lá tudinho, xingando. Aí estavam os macumbeiros lá fazendo a feitiçaria dentro de uma tenda lá na praia. Ficaram tudo xingando. Depois começaram a me filmar, foram até os policiais e disse, tolerância, viu? Vai lá e prenda ele. Aí os policiais vieram, foram coagidos. Não foi porque os policiais teve culpa, não. Porque os policiais estavam o tempo todo ali, não falaram nada. Né? Aí vai os idólatras e os macumbeiros. Aí vão lá e chamam a polícia. Aí chegaram os policiais armados. Dizem assim, desliga. Porque se você desligar, ele vai levar você. Eu digo, já encerrei. Eles não ouviram? Pronto. Se eles não se arrependerem dos pecados deles, eles vão ser lançados no inferno, assim como os idólatras. Né? Você que é católico, preste atenção, você está adorando o diabo. Capítulo 21 de Apocalipse, preste atenção que está escrito lá. Capítulo 21 de Apocalipse fala, nem os mentirosos, nem os idólatras, nem os feiticeiros, nem os que praticam a imoralidade sexual, né? Nem os estelionatários herdarão o reino de Deus, serão lançados a valor do lago de fogo e enxofre, o qual é a segunda morte, no inferno. Né? Às vezes quando eu começo a pregar, chega a parte de maçonaria e imagem de escultura, chega a polícia de vez em quando. Porque os idólatras e os macumbeiros e os que são entregues à maçonaria, porque a política, ela é controlada, para você que não sabe, ela controla tanto a política como a religião, igreja evangélica, catolicismo romano. Eu estava pregando lá de frente da Assembleia Legislativa, ficava tudo filmando de longe. Tu acha que eu tive medo? Ficaram tudo filmando, falei a mesma coisa que eu estou falando para vocês aqui. Né? Ficaram tudo filmando, eles não criam lei. Essas leis de tolerância religiosa criadas por macumbeiro e idólatra. Né? Aí vem os homossexuais, aí cria a lei, homofobia. Tu acha que aqui na Bíblia não está falando dos homossexuais? Não. Eu vou chegar lá. Se prepara, quer chamar a polícia? Chama. Qual é o número, irmão? 190, né? Que você chama aí. Eu acho que aqui tem guarda municipal aqui dentro. Pode lá chamar também, vá. Né? Pede para ele vir aqui. Continuando aqui, aqui, E Lázaro, isso aqui eu só adiantei algumas coisas, mas eu vou chegar lá. Né? Então, aqui o rico gritou, que viveu uma vida de forma regalada, mundanamente, olha o que ele disse. Então gritou, Pai Abraão, tem compaixão de mim, manda Lázaro, que molhe em água, a ponta do seu dedo, e me refresca a língua, porquanto estou sofrendo muito em meio a esta chama. Está lá no inferno, está lá até agora queimando. Isso aqui não é parábola, isso aqui aconteceu. Né?
Os pastores aí, pilantra, que pregam para você mentira para arrancar dinheiro seu, assim como esses padres, eles não têm coragem de pregar isso aqui que eu estou pregando. E de não é parábola. Para passar a mão na cabeça para dizer que isso aqui é uma dúvida. Né? É algo suspeito. Não, isso aqui aconteceu. Lázaro está no seio de Abraão, enquanto o rico está queimando no inferno. Né? Eu vou ler daqui a pouco Lucas, capítulo 3 para você ver o que, é que vai acontecer. Para aqueles que são rebeldes. Né? Capítulo 9, 43 de Marcos. Você quer saber o que é que fala sobre o inferno? Jesus Cristo ele pregou sobre o inferno lá em Mateus, pregou em Marcos. Né? Ele próprio apareceu lá para João, lá em Apocalipse. Deu aquela revelação sobre o lago de fogo e enxofre. Fala o que eu falei ainda agora aqui, no capítulo 21, que os idólatras, os mentirosos, os que praticam imoralidade sexual, os homossexuais, né? E eu vou passar mais lista aqui, viu? Não tem herança no reino de Deus. Será lançado no lago de fogo e enxofre, o qual é a segunda morte. Eu vou ler daqui a pouco 6 de 1 Coríntios, vou chegar lá. Agora eu vou aqui para Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 43. Presta atenção no que é que fala. Presta atenção que eu vou dizer para você. Você pode até ficar com raiva de mim, mas você quer ouvir mentira? Faça o seguinte, vai para o catolicismo romano e vai para a igreja evangélica, lá você vai ouvir, e vai dar dinheiro para esses pilantras. Né? Tu acha que eu estou pregando aqui querendo dinheiro teu? Ele está ali, ó, vê se tem alguma caixinha, alguma coisa ali de dinheiro, e nem quero seu dinheiro. Né? Porque o evangelho é dado de graça. Né? Jesus Cristo disse, de graça dai, porque de graça recebeste. Né? Mas infelizmente o que está acontecendo hoje é comércio do evangelho. Vai ler 2 Pedro capítulo 2, para você ver. Né? Pilantra, mercenário, estão pregando para arrancar dinheiro seu. Quer ouvir mentira? Vai para dentro dos templos. Vai dar dinheiro para esses pilantras. Continuando aqui, ó, 43. Aqui, ó, capítulo 9 de Marcos, do 42 em diante, do 42 ao 49. Perdão, do 42 ao 48, que diz assim, ó. Se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, seria melhor que fosse lançado no mar, como aqui, ó, com uma pedra de asno, amarrada ao pescoço. E se a tua mão te fizer tropeçar, corta, pois é melhor entrares na vida mutilado do que possuir nas duas mãos e ir para o inferno, onde o bicho não morre, onde o fogo não se apaga e o bicho nunca morre. Né? Aqui, ó, já no versículo 44. Naquele lugar os teus vermes devoram. Aqui, ó, naquele lugar os teus vermes devoradores não morrem e a chama nunca se apaga. E se o teu pé fizer tropeçar, corta, pois é melhor entrares para a vida aleijado do que tendo os dois pés serão lançados no inferno. Se a tua mão que faz pecar, isso aqui está falando do pecado. Cortar não é você pegar uma faca e cortar seus braços, não. É lançar o pecado fora. É você lançar o pecado fora. Né? E se o teu pé que faz tropeçar, também corta o pecado fora, porque é melhor, né, entrar na vida, aleijado que tendo os dois pés ser lançado no inferno. Né? Continuando aqui, ó. Onde o verme não morre e o fogo não se apaga. E ainda, se um dos teus olhos te levar a pecar, arranca-o. E é melhor entrares no reino de Deus com apenas um dos teus olhos, do que possuir os dois olhos e seres atirado no inferno. Naquele lugar, os vermes devoradores não morrem e a chama nunca se apaga. O inferno é isso. Assim como está aquele rico lá, queimando no inferno. Por conta de quê? Desobediência. Que viveu o quê? Uma vida de forma regalada. Mundanamente, servindo ao diabo. Né? Aí está lá, queimando até hoje.
Né? Vou voltar para lá. Aqui, ó. E ele disse, então gritou, Pai Abraão, tem compaixão de mim e manda Lázaro que molhe em água. A ponta do dedo me refresca a língua, porquanto estou sofrendo muito em meio a esta chama. No entanto, Abraão lhe replicou, para você ver o que é o inferno. Né? Não tem água, não tem cachaça. Né? Abandona a cachaça e abandona, né, o cigarro, abandona o adultério, abandona isso. Vou passar a lista aqui, vou chegar lá ainda. Estou só adiantando algumas coisas aqui. Aqui, ó, o que Abraão falou para ele? No entanto, Abraão lhe replicou: Filho, recorda-te de que recebeste todos os teus bens durante a tua vida, e Lázaro foi afligido por muitos males. Né? Agora, entretanto, aqui ele está sendo consolado enquanto tu estás padecendo. Vai viver pelo resto da eternidade queimando no inferno. Né? E viver uma vida de forma regalada. A salvação é só enquanto está em vida. Morreu, acabou-se. Céu ou inferno. Acabou-se o que eu estou dizendo aqui. Mas lá ainda continua. Acabou aqui. Né? Porque lá em Hebreus, eu estava conversando com o senhorzinho ainda aqui agora. Lá em Hebreus 9:27, fala que está determinado o homem morrer uma só vez. E após isso o juízo. Ou seja, o céu e o inferno. Não tem outro. Né? Não tem outro. Continuando aqui, ó. E ele lá continua suplicando. Olha o que ele falou aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Agora, entretanto, né? Abraão falou para ele, agora, entretanto, aqui ele está sendo consolado, ou seja, Lázaro, enquanto tu estás padecendo. E além do mais, aí o padre fala mesmo assim, ó, irmão. O padre disse que eu tenho que acender uma vela tamanho desse poste aqui, pegar aquelas bolinhas lá do terço e rezar, 100 rezas, 1000 rezas, 2000, né? 2000 rezas e assim vai, irmão. Para o meu parente que morreu lá no adultério, morreu na fornicação, na imoralidade sexual, no homossexualismo, na bebida, no cigarro, o padre disse que ele vai sair de lá, ó, existe purgatório, existe purgatório? Existe. O padre está te enganando, o padre está querendo teu dinheiro, sabia? Eu vou lhe mostrar agora, no versículo seguinte aqui. Né? Esses padres são pilantras, eles querem teu dinheiro. Né? Vai conhecer a verdade, pode acreditar nesse filho do diabo, nesse papa, né? Nesses padres aí que estão querendo arrancar dinheiro seu. Cada imagem de escultura daquela ali é um dinheiro que vai para o papa. Né? Para esses filhos do diabo, que não prega a verdade para você. Né? Vá ler a Bíblia para você ver o que é. O que é o purgatório? Purgatório não existe, nem fala de purgatório aqui. Agora você quer saber se existe purgatório ou não? Preste atenção, quem está salvo, está salvo. Quem está condenado, está condenado. Onde fala isso, irmão? Aqui, no versículo seguinte, o que é que diz? Versículo 26, do capítulo 16 de Lucas. E diz assim, ó. E além do mais, ó, que ele estava querendo uma gotinha de água. Estava querendo, né? Porque disse que estava lá em tormento. Aí existe purgatório? Ele não vai, nem que está no céu desce para o inferno, nem que está no inferno vai para o céu. Porque há uma separação. Olha aqui o que é que diz. E além do mais, foi colocado um grande abismo entre nós e vós, de maneira de que os que desejam passar daqui para o vosso lado não consigam, nem tampouco passe de lá para o nosso lado. Aí o padre diz a você que existe purgatório. O padre está querendo seu dinheiro. Assim como esses pastores espíritas aí que pregam mentira para você. Né? Tudo por ganância. Segundo Pedro capítulo 2, fala que vão vir muitos falsos profetas. Por conta da ganância. Vão fazer das pessoas negócio. Ganância, dinheiro, tudo. Money. Né? Tudo por ganância. Esses pilantras aí. Né? Já fui ameaçado de processo já de prisão. Então nem eu vou continuar pregando do mesmo jeito. Né? Tu acha que eu vou temer a padre, vou temer a esses idólatras políticos aí, Ministério Público, né? Polícia chegar aqui para me levar, tu acha que eu vou temer? Eu não, isso. Eu já viajei para outra cidade, já pregando o evangelho, já fui para outro estado pregar. Sempre quando eu começo a falar da maçonaria, da imagem de escultura, né? Sempre aparece polícia, fica por ali, eu não estou nem aí, estou pregando, estava pregando ali, foi em sábado, de frente ao Cruz do Espírito Santo, sabe onde foi que eu estava? Do lado de uma cadeia pública. Tá ali, tá ali. Eu estou até filmando aqui agora. Tá ali. Né?
Eu disse, eu posso ser preso, e se eu entrar aí dentro dessa cadeia pública, eu vou pregar para os presidiários lá dentro. Aí saiu os agentes lá, e ficou a polícia lá na frente, e eu continuei pregando do mesmo jeito. Isso aqui é para todos, é para a justiça, é para político, né? Para deixar a idolatria, deixar a maçonaria, parar de servir ao diabo. Isso aqui é para policial, o evangelho é para todos, é para pessoa normal, civil normal, né? Advogado, juiz, é para todos. A gente tem que orar por todos e falar do evangelho para todos. Porém, se não der ouvido, o inferno está aí, né? Basta depois de morrer, aí vai ver onde é que vai, ou céu ou inferno, não tem outro. Né? Aí tu acha que eu vou temer a política, estava pregando de frente à Assembleia Legislativa, está tudo olhando, filmando, eu nem aí. Quando eles criar mais lei para deixar de pregar o evangelho, para eu deixar de pregar, eu vou preso, mas não deixo. Continuando aqui, e além do mais, foi colocado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que desejam passar daqui para vós outros não consigam, nem tampouco passe de lá, para o nosso lado. Né? Então há uma separação, não existe purgatório, esqueça isso. O padre está querendo seu dinheiro, é isso que ele quer. Né? Maior fonte de lucro, religião é maior fonte de lucro, igreja evangélica, catolicismo romano, tudo a serviço da maçonaria, servindo ao diabo, né? Continuando aqui, ó, e diante disso ele suplicou, aqui o rico continuou suplicando, pai, então eu te imploro, que mandes Lázaro à casa de meu pai. Hein? A maçonaria está servindo ao diabo, ela pratica o ocultismo. Então vai lá servir ao diabo lá e deixa quando vir o juiz, ou quando o senhor morrer, se o senhor não se converter para onde o senhor vai. Maçonaria é isso, é a serviço do diabo, política também. Né? Se arrepende não para tu ver. Aqui, diante disso suplicou, pai, então te imploro, que mande Lázaro à casa de meu pai. Pois tenho 5 irmãos, permite que os avise, a fim de que eles também não venham para esse terrível lugar de sofrimento. Né? Então, o inferno é isso. Estava lá, clamando, pedindo uma gotinha de água, manda Lázaro lá à casa do meu familiar lá, para avisar meus irmãos, tem 5 irmãos. Né? Tu acha que Lázaro vai ressuscitar alguém para ir lá? Não vai não, vai continuar no inferno, queimando do mesmo jeito. Assim essas pessoas rebeldes, bode. Né? É os bodes gostam assim, a gente está ignorando, igual o senhor ali, ó, os bodes. Gosta da cabeçada. Pode filmar, meu filho, pode filmar aqui, filme, vai mandar para a justiça lá. Tu acha que eu tenho medo de política? Oxe, vai servir ao diabo lá dentro, rapaz, vá. Continuando aqui, ó. Diante disso suplicou, então, eu te imploro, que mande Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, permite que eles avisem, a fim de que eles também não venham para este terrível lugar de sofrimento. Olha, ele queria que fosse lá avisar os irmãos dele. Tá lá, os irmãos dele estavam em vida. Você está em vida. Seu parente está lá no inferno queimando, morreu sem Cristo. Né? Está se implorando para que você se arrependa. Tu acha que vai vir um morto aqui para pregar para tu? Eu estou vivo. Aí se chegar um morto aqui e dizer, eu morri. Né? A primeira coisa que tu vai fazer é o quê? Correr. Tu tem medo de assombração. Né? Tu vai correr. A primeira coisa que vai dar no teu é correr. Né? Correr. Tu acha que um morto chegar aqui, eu sou teu parente, eu vim me pregar para tu. Estava lá no inferno queimando. Né? E aí, vim pregar para tu. E aí, tu vai fazer o quê? Tu vai correr, vai estar no pé, meu amigo. Né? Continuando aqui, ó. Contudo, Abraão lhe afirmou, ele tem Moisés e os profetas que os ouçam, pronto. Tem o evangelho, tem a palavra. Se não quer dar ouvido, é problema teu. Agora saiba de uma coisa, que naquele dia você vai ouvir. Capítulo 20 de Apocalipse, vou chegar lá. Deixa eu só concluir aqui. Eu vou chegar em Apocalipse 20 para você ver. Né? Aqui, ó. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for aqui, pedi para o morto ir lá pregar. Né? Eu estou vivo, e as pessoas já ignoram, mas a gente viu um morto, vai correndo. Né? Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com ele, certamente se arrependerão. Abraão concluiu e afirmou, se não houve a Moisés e os profetas, tampouco se permitirão converter ainda que ressuscita alguém dentre os mortos. Jesus Cristo, ele ressuscitou, ele fala até hoje, as pessoas estão rebeldes do mesmo jeito. Né? As pessoas estão rebeldes do mesmo jeito. Aí viu o senhorzinho da maçonaria, é que você tem a ver com a maçonaria, vai lá servir ao diabo, catolicismo romano e as igrejas evangélicas que pregam mentira para arrancar dinheiro teu. Né? É isso, rapaz, é bode, rapaz. É por isso que Jesus falou, vai pôr os bodes à direita, à esquerda e as ovelhas à direita. Rapaz, né? Tu acha que eu tenho medo de pregar aqui, alguém vir aqui me espancar? Eu não vou espancar ele não, mas, né?
Se arrepende porque o arrependimento é quando está em vida. Depois que morre, céu ou inferno, não tem outro. Né? Continuando aqui, ó. Aqui, ó. Abraão concluiu e afirmou: se não houve a Moisés e os profetas, tão pouco se permitirão se converter ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Jesus Cristo ressuscitou. Está pregando até hoje, está aí, está vivo. Né? A gente está pregando ele, ressurreto. E as pessoas ainda ficam ignorando, né? Mas, fala de uma coisa, um dia você vai morrer, você pode morrer até hoje. Agora eu te pergunto, quando é que vai a tua alma? Está lá o rico lá queimando no inferno. Ele queria que fosse avisar os irmãos dele, mas os irmãos dele vai ter que ouvir o evangelho para ser salvo, né? Se não deu ouvido, pronto, está lá junto com o irmão dele. Se deu ouvido ao evangelho, alguém pregou para ele lá, pronto, salvou a alma dele do inferno, né? Apocalipse 20. Você está preparado para estar diante de Deus? O próprio Jesus Cristo, que morreu, ele mesmo vai se assentar no trono. Agora preste atenção o que é que vai acontecer. Vou chegar nas listas do pecado, viu? Eu estou pregando aqui. Você acha que eu estou pregando só para você? Não, eu estou pregando para mim também. Né? Estou pregando para mim também. É só para você não. Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11. Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11. Tá vendo aí o que é religião? O senhorzinho aí se levantando, falando besteira aí. É que você tem toda a maçonaria, tá a serviço do diabo, né? Senhor, gosta de ser, porque o pessoal gosta de servir ao diabo mesmo. Ele vai aquele povo lá no tempo de Noé, capítulo 6 de Gênesis, que era só inclinado para o mal. Deus disse: eu decidi dar cabo da humanidade, porque eu vejo que o coração dele é só inclinado para o mal. Aí Deus fez o quê? Vou destruir esse povo. Aí disse: mas só com Noé que eu vou fazer uma aliança. Aí foram salvos 8 pessoas. Noé, sua esposa e mais 6 pessoas. Né? Foram salvos. O resto morreram tudinho. Sabia nadar, não era o Márcio Caio. Caio Márcio, parece. Caio Márcio é Márcio Caio, o nadador daqui. Né? Não sabia nadar. Aí morreram tudinho. 40 dias. Né? Submerso na água. Morreram tudinho. Né? Continuando aqui, ó. Capítulo 20, a partir do versículo 11. Você vai estar diante de Deus para ser julgado segundo as suas obras. Presta atenção. Em seguida observei o grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, a terra e o céu fugindo da sua presença, e não foi achado lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Ou seja, os mortos, grandes e pequenos, vão estar diante de Deus. Não é só rico não, viu? Aqui falou do rico, mas esse rico está simbolizando tudo. Aqueles que vivem uma vida de forma regalada, vivem para servir ao diabo. Né? Aqui, ó. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e alguns livros foram abertos. Que livros são esses? Preste atenção, que livros são esses? Livros das obras. Né? Que obras são essas, irmão? Vou chegar nessas obras, viu? Muita gente vai gostar aqui não, mas eu vou falar, que está escrito aqui. Não vou agradar aqui ninguém não. Tenho que falar a verdade para você ser liberto desse pecado aí. Continuando aqui, ó. E alguns livros foram abertos. Né? Então abriu-se outro livro, o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros, de acordo com as suas obras realizadas. Obras realizadas. Que obras são essas? O pecado. Eu vou chegar lá, Gálatas capítulo 5, vou chegar lá. Né? Ó, e abriu-se outro livro. Esse livro é um livro que vai estar registrado o nome daqueles que estão salvos. Quando eu concluir aqui, você vai entender. Né? E o livro das obras. Cada um foi julgado segundo as suas obras realizadas. Continuando aqui. O mar entregou os mortos que jaziam nele, e a morte e o Hades. E a morte e o Hades. Entregaram os mortos que neles havia, e um por um foi julgado de acordo com o que tinha feito com o corpo. A morte, aqui ó. Então entregou os mortos que jaziam nele, a morte
e o Hades entregou os mortos que jaziam nele, e os que estão no inferno vão ressuscitar. Lá capítulo 5 de João fala que vão ressuscitar. Aqueles que tiver feito bem, vai ressuscitar para a vida eterna. O que tiver feito mal, para a morte eterna. Céu ou inferno, não tem outro. Vida eterna e sofrimento eterno. Né? Um desses dois, você vai. Né? Continuando aqui, ó. Então a morte e o Hades, ou seja, que está no inferno, a morte e os que estão no inferno, foram atirados para o lago de fogo. Esta é a segunda morte. O lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. A morte, ou seja, vão sair do inferno. João 5, vão ressuscitar os que tiverem feito bem para a vida eterna, os que tiverem feito mal para a vida eterna, para a morte eterna, né? Vão ressuscitar, vão sair do inferno, vai passar pelo julgamento, vai mostrar no livro o que eles fizeram, e daí em diante vai ser lançado do lago de fogo e enxofre. O pai é a segunda morte. Concluindo aqui, ó. E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre, o qual é a segunda morte. Né? Se não tiver escrito no livro da vida, vai ser lançado no inferno. Né? Agora, irmão, o que é as obras da carne? Esse livro aí que fala que os livros foram abertos, e cada um foi julgado segundo as suas obras. Obra realizada, obra da carne. Quer saber o que é as obras da carne? Se prepara. Gálatas capítulo 5. Se você estiver fazendo isso aqui, abandone o mais rápido possível. Por quê? Porque se você morrer hoje, pode ter certeza, viu? Esse pecado aqui desce para o inferno. Né? Vai ser sepultado, mas vai abrir os olhos no inferno. Aqui, ó, Gálatas capítulo 5, fala sobre as obras da carne. Obras da carne, o que é as obras da carne? Capítulo 5, a partir do versículo 19 de Gálatas. Aqui, ó, Gálatas capítulo 5, quer saber o que é as obras, que cada um vai ser julgado, e se tiver no livro das obras vai ser lançado no inferno, quer saber que obras são essas? Lá vai. Ora, as obras da carne são manifestas, ó, capítulo 5 de Gálatas, a partir do versículo 19, vocês têm que olhar no livro na Bíblia de vocês lá, né? Eu estou falando aqui, mas ao mesmo tempo eu estou mostrando na Bíblia, eu não estou falando de palavra aqui, deixando a Bíblia no canto e só falando não. Né? Vá consultar a Bíblia, vá ler a Bíblia. Né? Você católico aí, ó, feiticeiro, pessoas que gostam de viver na cachaça, lá vai. Né? Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, né? Imoralidade sexual, sexo fora do casamento, imoralidade sexual. A pessoa está lá, às vezes não é casada, está lá vivendo na prostituição. Né? Sexo à vontade, fora do casamento, sem uma aliança, sem um casamento diante de Deus. Eu vou falar sobre o adultério aqui, viu? Muita gente não sabe o que é adultério não, viu? O pai de pastor está casando com um bocado de adúltero. Você vai entender o porquê que eu estou falando isso. Vou chegar lá. Quando eu for lá para 1 Coríntios capítulo 6. Aqui, ó. Obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, né? Sexo fora do casamento. Né? Os homossexuais também. Tá nessa palavra aqui também. Está atento aqui, viu? Não foge não. Vou chegar na parte dos homossexuais, lá em 1 Coríntios capítulo 6. Impureza, né? Lá em Apocalipse 21 fala que nada do que é impuro vai herdar o reino de Deus, né? Nada do que é impuro, lá vai impureza. Libertinagem, as pessoas vivendo na libertinagem, aí é carnaval, festa, vão para isso como eu vivi antes. Né? Saía para as baladas, sabe o que aconteceu? Um amigo meu morreu em cima da moto, estourou a cabeça dele no meu fio, estava bêbado. E aí, para onde é que ele foi a alma dele? Agora eu te pergunto, você acha que eu estou pregando isso aqui? Você acha que, eu sou santinho desde né? Não, eu vivia na imoralidade sexual. Eu tenho que falar a verdade para você, porque da mesma forma que Deus, que Jesus Cristo me salvou, Ele quer salvar a tua alma também. Né? Mas você tem que abandonar isso, porque se viver nisso aqui, é inferno na certa. Continuando aqui: impureza, libertinagem, idolatria, né? Adoração à imagem de escultura. Vou acrescentar mais, deixa eu ir lá para capítulo 6, 1 Coríntios, vou chegar lá. Eu vou só falar apenas idolatria, somente, mas eu vou acrescentar. Idolatria, feitiçaria, né? Feitiçaria, eu pensei nem dizer o que é feitiçaria, né? Macumba, espiritismo, né? Consultando mortos,
né? Lá vai, ódio, discórdia, ciúmes, né? Aquele ciúme excessivo. Os caras hoje estão matando a mulher aí, né? Ciúme excessivo. Continuando aqui, ó. Ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções religiosas. Essas facções aí, tudo para ganância. Os caras botando empresário, né? Colocando pessoas para ser laranja, né? Abrindo empresa. Pastores abrindo empresa, para você que não sabe. Pastores ganhando salário, né? Basta você pesquisar aí salário de pastor, pesquisa aí salário de pastor para você ver. Os caras ganham alto salário, enquanto tu tá ganhando um salário, levando dinheiro para esses pilantras. Padre também do mesmo jeito, viu aí? O padre e o pastor na mesma época aí, um que tinha uma mansão aqui estava roubando uma instituição aí, né? Uma instituição, enquanto o outro estava roubando fiéis, pegando o cartão lá para fazer compra, não foi? Pilantra, rapaz, vagabundo esses caras, mercenário, né? Eu prego muito ali na praia, quando eu começo a falar que tem muitos deles ali, né, naqueles hotéis ali, hoje de vez em quando aparece um lá, ó, fica dizendo, irmão, rapaz, eu não sei o que, se ele é pastor, se é um irmão ali realmente tal, um evangélico ali, mas eu falo, rapaz, daqui a pouco ele começa a se declarar, ó, fica com raiva, né? Eu digo, vai pregar a verdade, rapaz, pare de, olha aí, gosta de hotel, né? Gosta de hotel, eles ficam arranjando os dentes, ficam com raiva, virado, né? Sou pilantra, pai do pastor, continuando. Idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, né? Facções, parte de droga também, essas facções aí, os caras brigando aí por droga aí, arranca a cabeça de um, arranca a cabeça de outro, né? Essas brigas acabando com família, os traficantes aí, tráfico de droga para tudo que é lado, né? Tava pregando lá em Maria, aí teve um rapaz cheio de tatuagem, chegou, ficou o tempo todo do meu lado, e eu pregando lá do mesmo jeito. Né? De frente ao lado de uma delegacia não, de um negócio daquele lá, onde ficam os presos lá, esqueci o nome, né? Estava lá, pregando lá, de frente, para os presos que estão ali ouvir, para se libertar, entregar a vida para Jesus, abandonar o pecado, e para os agentes também, para policiais, é para todos isso aqui. Isso aqui é para todos, não é só para... Não pense que eu estou pregando só para vocês, não. Isso é para todos. O arrependimento é para todos, porque todos vão estar diante de Deus para ser julgados, cada um segundo as suas obras. Lá vai, continuando aqui, ó. Inveja, embriaguez, cachaça. O rico, ele estava querendo uma gotinha de água, né? Não tinha água, vai ter cachaça, tem não. Porque, como eu falei para você, capítulo 9 de Marcos, fala que o inferno é só o fogo que nunca se apaga, bicho que nunca morre, choro e ranger de dentro. O inferno é isso. O inferno é isso, né? Não vai ter cachaça não, viu? Abandona tua cachaça. Você que está na cachaça aí, abandona essa porcaria. Isso vai te levar ao inferno. Abandona enquanto dá tempo, né? Lá vai, aqui, ó, embriaguez, orgias, né? Sexo aí à vontade. O pessoal vai para esse carnaval aí, é uma maior. Eu ia falar outra coisa aqui, mas não vou falar não. Né? Os caras se vestem de mulher, deixam as esposas em casa para se esfregar um no outro, né? Um bocado de gay, podendo fazer o quê? Tá com a esposa, com os filhos, gastar o dinheiro ali com os filhos, com a esposa, com uma pizzaria, um negócio não, vai se esfregar um bocado de macho. Quer ser gay, é? Vou chegar nos homossexuais aqui, viu? Abandona essa porcaria, rapaz. Lá vai, orgia, e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, aos que as praticam, não herdarão o reino de Deus. Quem pratica isso aqui não vai herdar o reino de Deus, né? Está preparado para o próximo? Agora vai chegar 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 9, né? Aí os caras se vestem de mulher, aí vai lá, se inflamar um com o outro lá, se inflamar, né? Aí depois aponta para um gay de ali, um homossexual, aí tu veste de mulher, e aí, tu é o quê? Né? Se arrepende, rapaz, deixa esse negócio aí, essa libertinagem aí, essa porcaria, né? Continuando, capítulo 6 de 1 Coríntios. Capítulo 6 de 1 Coríntios, olha o que fala aqui, ó. Não sabeis que os injustos
não herdarão o reino de Deus. Não vos deixe enganar. Nem os imorais, nem os idólatras. Pronto, cheguei na parte de idolatria, né? Ei, você sabe o que é a imagem de escultura? O Padre já pregou para você já o que é a imagem. Ele prega esses versículos, vou pregar para você agora. Prega sobre aquelas abominações lá, aquele diabo. Estava pregando em Santa Rita ali, né? Estava pregando lá em Santa Rita, sobre as imagens de escultura. Tem uma imagem de escultura de Santa Rita de frente da igreja católica de lá. É uma abominação, uma praga. Aí depois as pessoas falam, olha, Santa Rita é de Deus, não, Santa Rita é do diabo, né? Santa Rita é do diabo, porque se é de Deus, não tem que colocar abominação. Os políticos tudo maçom, coloca. Onde eu estava pregando, tinha uma estátua da maçonaria, né? Um bicho daquele poste ídolo da maçonaria estava lá, porque a maçonaria está introduzindo dentro da política. Você já parou para pensar que em cada pracinha, de vez em quando você vê lá um político, né? Uma estátua de um político, maçom, tem que, né? Adorar o maçom que morreu. Homem adorando homem, né? E Deus disse, não fazendo mais do que é em cima do céu, nem debaixo da terra de novo. Aí o pessoal pega e faz, imagem do diabo para adorar, né? Aqui, ó, idolatria. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus, não vos deixe enganar. Nem os imorais, os que praticam imoralidade sexual, né? Vou chegar nos homossexuais aqui. Nem os idólatras. Abacuque capítulo 2. Presta atenção, pede para o teu pai ler isso aqui para tu. Tu já fosse numa loja da macumba, vamos dizer assim, né? Eu não vou dizer que é catolicismo, é macumba, porque a mesma imagem de escultura que está no catolicismo é a mesma que está na macumba. Basta você ir lá. Você já foi numa casa de macumba, né? Abacuque capítulo 2, a partir do versículo 18. Olha aqui o que é imagem de escultura. Pede para o teu pai ler isso aqui para tu. Lá vai. Aí o pessoal fala, Santa Rita é uma nação cujo Deus é o Senhor. Não, é o diabo que está ali reinando ali dentro, né? Capítulo 2 de Abacuque, a partir do versículo 18, que diz assim, ó. Ora, qual a utilidade de uma imagem idólatra, esculpida por um artifício, ou uma insignificante divindade de metal que ensina mentiras? Imagem de escultura é ensinamento de mentiras, né? Tu já fosse olhar para uma imagem de escultura? Eu vou ler Salmo 115 para tu, o que é uma imagem de escultura. Deixa eu terminar aqui, né? Ou uma insignificante divindade de metal que ensina mentiras. Pois aquele que faz tais objetos deposita sua confiança na própria obra de suas mãos, contudo cria ídolos mudos e inúteis. Imagem de escultura é algo imundo, algo inútil, para nada serve, insignificante, né? Aí você se prostra lá diante da imagem de escultura, está lá, ela vem assim, né? Ela já falou contigo, ela tem mão, igual eu botei aqui, tem mão, se for uma mulher, né? Tem cabelo, tem nariz, tem boca, tem olho, tem pé, não tem? Eu vou chegar em Salmo 115, espera aí. Aqui, ó, contudo cria ídolos mudos e inúteis. Aí daquele que diz a madeira, desperta, chega para uma obra de madeira, uma imagem de escultura para ela, diz, ei, acorda, vai, acorda, se mexe, se balança, ela não vai se balançar, que ela se balança, né? Dá um vento ali, ela vai se quebra todinho. Aqui, ó. Poderá de alguma forma um ídolo dar alguma orientação? Está coberto de ouro de prata, mas tais objetos não respira, não há espírito algum dentro dele. Imagem de escultura, tu já viste alguma imagem de escultura falando contigo? Já viste? Aí daqui a pouco aparece lá o catolicismo, bota lá colírio no olho da santa, depois vai filmar e dizer, a santinha está chorando. Não, está chorando não, é mentira. O diabo mente desde o princípio, viu? Vai, catolicismo humano é mentira. Está a serviço do diabo, da maçonaria. Aqui, ó. Aí daquele que diz a madeira, acorda, desperta, ou ainda pega sem vida, acorda. Poderá de alguma forma o ídolo dar alguma orientação? Está coberto de ouro de prata, mas tais objetos não respira, não há espírito algum dentro dele. Mas Yahvé sim. Deus, ele está lá em cima do céu, ele é espírito, e importa que os seus o adorem em espírito e em verdade.
Aí você vai adorar uma abominação, igual aquele povo lá em Êxodo, capítulo 32, que foram adorar um bezerro de ouro, foram mortos, morreram mais de 3.000, por conta da desobediência, foram mortos à espada. Por quê? Por causa da adoração à imagem de escultura, que é algo insignificante, sujo, para nada sério. Né? Mas Yahvé sim, ele está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Deus, ele está lá em cima. Né? O mundo se abala, quando você vê o mundo aí se abalando aí, isso aí é o quê? É o próprio Deus. Jesus Cristo, quando esteve aqui, capítulo 24, ele deu sinais, né, que haveria terremoto. Houve terremoto aqui, no Brasil, de magnitude, se eu não me engano, 4,7. Tá aí, foi numa cidadezinha aqui, eu até esqueci o nome da cidade. Se eu lembrar aqui, eu falo qual foi a cidade. E viu aquele que aconteceu lá, na Índia, se eu não me engano, na Índia, né? Você viu o que aconteceu? Né? Aí você diz, não, irmão, mas a placa tectônica fica não sei quantos quilômetros. Ei, Deus não precisa de placa tectônica não, para abalar a terra não, precisa não. É não, irmão? Rapaz, se ele quiser destruir isso aqui, é só o sopro somente, mata tudinho. Aí ele precisa de placa tectônica. Não vi o que aconteceu com Sodoma e Gomorra não, que ele fez chover. Fogo do céu matou. Eu vou falar dos gays, vai chegar na parte dos homossexuais, eu não vou chegar, deixa eu terminar a idolatria. Né? Viu o que aconteceu? Foi incinerado os homossexuais, tudo que existia lá, do pequeno ao maior. Só imoralidade, queria ter relação, sabe com quem? Com os anjos. Basta você ler lá, capítulo 18 de Gênesis e no capítulo 19. Continuando aqui, ó. Mas Yahvé sim, ele está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Agora Salmo 115. Salmo 115 é que tem uma imagem dentro de casa. Ó, eu vou te dizer uma coisa, eu vou te dar um desafio para tu fazer. Fica diante dela e faz ela falar, vê se ela vai falar contigo. Né? Duvido ela falar contigo, duvido. Viu aquele desafio que Elias fez lá com os profetas do diabo lá? Né? Os profetas de Baal. Né? Eles clamaram tanto lá o Deus Baal dele, é o demônio. Ó, Baal mudou o nome, esse tempo foi mudando. Aí veio Baal, veio Moloque, veio, né? Aparecida, Astarote, e aí foi até chegar Aparecida. Aparecida, né? A Cida. Para lá da serra, é demônio aquilo ali. Aí chegou na Cida. Né? Chega na tua imagem que tu tem dentro de casa. 115, de Salmo. Presta atenção no que está escrito aqui, ó. Salmo 115. Você tem uma abominação dentro de casa, um demônio. Presta atenção aqui, ó, o que é a imagem de escultura. Ó, não é nós, Senhor. Nenhuma glória é nós. Eu estou falando isso aqui, mas na minha casa tinha um. A minha mãe só vivia cheia de doença. Quando ela morreu, eu peguei a imagem e joguei lá fora, quebrei ela todinha, espedacei todinha, pisei, joguei até uma pedra para ela pintou assim no chão, pá, quebrou todinha. Cadê ela? Não é santa? Se fez, não se fez. Minha mãe só vivia cheia de doença. Né? Por isso que lá em Salmo 16 fala que as dores vão aumentar. Salmo 16 fala que as dores vão aumentar para aqueles que servem outros deuses. Se você serve mais de escultura, você vai viver cheio de doença, loucura mental, como está escrito lá no capítulo 28 de Deuteronômio. Né? Por conta de quê? Por conta de quê? De adoração, é mais de escultura. Né? Porque é isso, vai ler. Lá é Oséias capítulo 4, 12 para você ver o que é. Salmo 115, você tem uma imagem de escultura dentro de casa? Preste atenção aqui o que é a imagem de escultura. Não a nós, Senhor, nenhuma glória a nós, mas sim a teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque questiona as nações, onde está o teu Deus? Nosso Deus está nos céus. Deus está no céu, ele não está como uma imagem esculpida de escultura, não, é abominação aquilo ali. Né? Continuando aqui, ó. Ele está nos céus. Tudo que deseja, ele tem o poder de realizar. Os ídolos deles são prata e ouro, obras de mãos humanas. Agora, presta atenção. Tem uma imagem de escultura dentro de casa. Olha aqui, ó. Ela tem tudo isso aqui, ó. Agora, conversa com ela, ela vai falar contigo. Olha aqui, ó. Tem boca, mas não são capazes de falar. Tem olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não conseguem ouvir. Nariz tem, mas não possui olfato. Nariz tem.
mas não possuem olfato, suas mãos não apalpam, seus pés não caminham, som nenhum emite da sua garganta. Imagem de escultura é isso, é algo morto, né? Vou concluir aqui ainda, né? Som nenhum emite da sua garganta, seja como eles, que as fabricam, e todos aqueles que depositam confiança. Ou seja, da mesma forma que você está lá, que adora uma imagem de escultura, você também é um morto diante dele. Por quê? Como é que eu posso adorar algo que não pode fazer nada por mim? É morto, rapaz. Né? É morto aquilo ali. Por isso que lá em 16 fala que as dores vão aumentar para aqueles que servem outros deuses. Se tu tem uma abominação dentro de casa, joga fora, rapaz. Aquele não é Deus não. O Deus, ele está buscando adoradores que os adorem em espírito e em verdade, como fala lá em João, né? Não é para você adorar um barro, uma pedra, algo que é esculpida por homem, porque para nada serve, isso aí para nada serve, né? Você tem que adorar o único Deus, ele é Deus, é soberano, ele está lá no céu, vê tudo, aí tu vê uma imagem de escultura se posta diante de um demônio achando que aquilo ali é Deus, não, aquilo é o diabo que está ali por trás, né? Jeremias 10, do 3 ao 6, que diz assim, ó. Jeremias 10, do 3 ao 6, olha aqui mais sobre. Olha, isso aqui é o mínimo do mínimo que eu estou falando, porque sobre imagem de escultura, a Bíblia está recheada falando sobre imagem de escultura, né? Eu levaria até amanhã pregando sobre imagem de escultura aqui. É muita coisa aqui na Bíblia falando sobre imagem de escultura. E Deus sempre falando, abandona isso, né? Olha, os costumes religiosos das nações são inúteis. Corta-se uma árvore da floresta, um artista modela com suas ferramentas, enfeitam-na com prata e ouro, prendendo tudo com martelo e pregos para que não balance e não caia no chão, né? Aí prega tudo com martelo, né? Hoje não prega, hoje bota cimento no pé da imagem, para não cair, né? Bota um cimento, porque se ela cair, se quebra, pronto. Né? Já era. Não pode fazer nada mesmo, né? Todo ser humano, aqui ó, eu li aqui para você capítulo 10 de Jeremias, do 3 ao 6. Agora eu vou ler aqui do 14, versículo 14, do 14 ao 15, que diz assim: todo ser humano é ignorante e não tem entendimento. Todo fundidor é humilhado pela própria imagem que esculpe, porquanto as imagens que funde são falsas e nelas não há fôlego de vida, né? Imagem de escultura não tem fôlego, para nada serve, rapaz. Está adorando algo que é morto. Imagem de escultura é isso, é morto, né? São inúteis, são objeto de zombaria. Aqui, ó, quando chegar o dia do julgamento delas, serão condenadas sumariamente e perecerão. Deus vai destruir tudo, né? Deus vai destruir tudo. Imagem de escultura é isso, é algo que não presta, não serve para nada, né? E lá em Êxodo, Deus deu um mandamento avisando que não era para fazer imagem do que há no céu, em cima do céu, na terra. Olha aqui o que aqui fala Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 1. Deus falou todas estas palavras: eu sou Yahvé, o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida, nada do que assemelhe lá em cima, que assemelhe do que existe lá em cima, nos céus ou embaixo da terra, ou seja, de pessoas mortas. Não é para fazer imagem, né? Semeia lá em cima no céu, né? Ou embaixo da terra, ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses, e não os servirás, porquanto eu, Senhor teu Deus,
Sou o Deus ciumento, que pune a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Quando você se prostra diante de uma imagem de escultura, você está odiando a Deus, né? Você odeia a Deus. Não, irmão, eu estou buscando Deus diante da imagem de escultura. Não, você está servindo ao diabo. Imagem de escultura é isso, né? Quando você se prostra diante disso. Não é porque ninguém nunca viu a Deus. Capítulo 17 fala que ninguém nunca viu a Deus para fazer uma imagem de escultura. Aí vai lá e faz uma imagem de escultura. Aí chega aquilo ali é Deus. Não, o diabo está ali por trás. Basta você ler Oséias 4:12, né? Tá aí os mandamentos, né? Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, fala que quem presta culto a ídolos não está prestando culto a Deus, mas a demônios, né? Quem presta culto a ídolos está prestando culto a demônios. A imagem de escultura. A imagem de escultura é isso, é a abominação diante do Senhor, né? A gente tem que servir unicamente a Ele. Não é diante de uma imagem de escultura achar que aquilo é Deus. Não, aquilo é demônio ali por trás. 4:12 de Oséias, leia lá, né? Eu vou voltar lá para lá, capítulo 6 de 1 Coríntios. Aqui, ó, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixe enganar. Nem os imorais, nem os idólatras, né, que eu falei, ainda agora os adúlteros, nem os adúlteros. O pai do pastor, eu estou casando adúlteros. Oxe, irmão, a aliança diante de Deus, o que é o casamento provável diante de Deus, sabe qual é? O primeiro. O segundo não receber carta de divórcio. Não vale de nada essa carta de divórcio. Não vale de nada. Eu vou provar você na Bíblia, né? Capítulo 16, 18 de Lucas diz assim: se um homem se separar da sua esposa e casar com outra, comete adultério. Da mesma forma, se ele casar com uma repudiada, que a repudiada é deixada pelo marido, adultério também, adúltera também. Vai ser adúltero ele e ela. E aí, irmão, capítulo 7 de Romanos. Eu falei para você, 16 de Lucas, 18. Pode anotar ali lá, que vai estar lá. Capítulo 7 de Romanos, 1 ao 3. Paulo diz, eu como conhecedor da lei. Eu como conhecedor da lei. Da lei de quem? De homens? Não, da lei de Deus. Né? Falo como conhecedor da lei. Que a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive. Mas se ele morrer, está livre da lei. Pode casar de novo? Pode. Navio vem, pode. Né? Aí já no versículo 3 diz assim: portanto, se ela casar com outro homem, enquanto o marido estiver vivo, será chamada adúltera. Né? Não pode casar de novo. Irmão? Então por que tem um divórcio, irmão? O pastor não vai ler isso para tu, não. Não vai. Né? Porque eles querem dinheiro, tá no adultério, muitos deles estão na imoralidade sexual. Basta você ir para a internet para você ver. Muitos deles caem na imoralidade sexual, abandonando a mulher, vai para hotéis. Teve um aí que se rebelou, teve que vir a público aí para falar. Não vou falar o nome dele não, mas vai na internet para você ver quem foi, de quem é que eu estou falando. Né? Estão no adultério, muitos pastores estão no adultério, por isso que está casando um bando de adúlteros. Né? Estão casando um bando de adúlteros, pastor e padre. Agora preste atenção, então por que existe, irmão, o divórcio? O divórcio foi constituído por homem. Quem foi esse homem? Moisés. Né? Sabe por que eu estou falando? Não, mas Moisés não era servo de Deus. Preste atenção. Jesus Cristo não estava lá com Deus, tudo foi criado por ele, como fala lá em João. Capítulo 10 de Marcos. Capítulo 10 de Marcos é o seguinte: os fariseus chegou para Jesus e disse: mestre, foi ditado que no passado desse carta a mulher e mandasse ela ir embora. E aí? Aí Jesus Cristo disse: sabe por que quem foi que vos deixou essa lei? Moisés. Por quê? Por causa da dureza do coração de vocês, rapaz. Foi por causa da dureza do coração de vocês. Mas desde o princípio, basta ler aí, capítulo 10 de Marcos. Mas desde o princípio não foi assim, porque Deus fez homem e mulher. E deixará o homem seu pai, e se unirá a sua mulher, serão os dois o quê? Uma só carne. Por isso que lá em capítulo 7 de Romanos fala que a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive. Por isso, pela lei de quem? De homens? Não, pela lei de Deus. Porque Deus ele foi testemunha entre o seu casamento
né? Ele foi testemunha no seu casamento, com você, mulher, e com você, esposa. E também com as testemunhas que estavam lá. Ele foi testemunha. Porque em Hebreus, fala mesmo assim, ó, bem-aventurado é o casamento, Hebreus 13, fala bem assim, ó, bem-aventurado é o casamento diante das testemunhas. Porém os adúlteros, portanto os adúlteros e os fornicadores serão julgados, né? Serão julgados. Quem está no adultério e quem está na fornicação vai ser julgado por Deus. E se tem alguém aqui em segundo casamento, isso é para você. Né? Deus ele foi testemunha diante do seu casamento, como fala lá em Malaquias 2. O pastor não vai ler Malaquias 2 para você, ele vai ler Malaquias 3:10, né? Para arrancar dinheiro seu. Porque pastor gosta de arrancar dinheiro, pastor gosta de dinheiro, rapaz, ele gosta de viajar, ele gosta de pacote de viagem. Pastor, eles gostam de pacote de viagem. Ele jamais vai pregar isso aqui para tu. Por quê? Porque ele sabe que se ele pregar isso aqui para tu, tu sai na mesma hora de lá de dentro. Tu na mesma hora sai de lá de dentro, porque principalmente você que está no adultério. Né? Sai na hora de lá de dentro. Por quê? Porque o negócio dele é dinheiro. Ele tem que pregar mentira para arrancar dinheiro seu. Né? Eu fui pregar para minha irmã, presta atenção, a minha irmã é da Assembleia de Deus e a outra está na Universal. Eu preguei para minha irmã, ela estava no segundo casamento, ela fez isso na ignorância, eu vou dizer por quê. Porque os pastores não pregam. Quando eu falei isso para ela, eu mostrei esses versículos a ela que ela se assustou, ela disse, oxe, eu não sabia disso não. Então por que seu pastor, pilantra lá, não pregou isso para você? Por que ele não prega? Sabe qual é, rapaz, irmão, sabe qual é o capítulo e o versículo que ele usa para dizer que você pode casar de novo? Quando na verdade não está dizendo que é para você casar de novo, que você pode apenas se separar em caso de fornicação. Sabe qual é o capítulo? Mateus 5, ele só vai usar isso, mas jamais ele usa esses versículos que eu estou dizendo para você, esses livros, ele não usa. Né? Eu estava pregando lá na praia, chegou lá um pastor lá, o cara estava bem vestidão lá, estava nos hotéis lá com as roupas de luxo. Chegou e eu comecei a falar sobre isso. Ele disse mesmo assim, olha, posso falar com você? Eu disse, pode. Ele disse, ei, deixa eu te perguntar uma coisa. Não prega sobre o adultério não. Eu disse, por quê? O pessoal quer saber disso não. Eu disse, me diz uma coisa, o senhor é o quê? Eu disse, não, ele não quis dizer que era pastor, ele começou a gaguejar. Eu disse, o senhor é o quê? Ele disse, não, eu prego aí de... Né, eu vou de vez em quando pregar para as pessoas, mas ele não quis dizer. Provavelmente é um filho do diabo, mercenário, né? Que prega tem tempo aí, que prega em tempo, quando ganha salário, que pastor gosta de viajar, né? Eu disse, não é para pregar não sobre o adultério, não. Eu digo então porque está escrito aqui, falando sobre o adultério. Ele disse, não, mas o senhor quer dizer, rapaz, vai pregar a verdade, vai, deixa de ser pilantra. E outro, se você quer questionar sobre a questão do adultério, vai falar para João Batista. João Batista, ele foi o maior profeta já nascido de mulher. João Batista morreu, sabe por causa de quê? Porque ele falou sobre o adultério, capítulo 6 de Marcos. Ele chamou o Herodes de adúltero. Porque ele disse, ó Herodes, não é lícito tomar essa mulher, capítulo 6 de Marcos. Não é lícito tomar essa mulher por esposa, porque ela é esposa do teu irmão Filipe, e Filipe estava vivo. Né? Não é lícito tomar essa mulher por esposa, abandona ela, essa adúltera. Foi o que aconteceu? Ela disse, está me defamando. Ó Herodes, manda prender ele. Aí pegou, prendeu e jogou o João lá no cárcere. Aí numa festinha que teve ali, Herodes com os comparsas dele ali, né? Para ele querer agradar aquele pessoal lá, o que foi que aconteceu? Ele disse mesmo assim, dança para mim, pediu para a filha da Herodias dançar. A filha da Herodias dançou. Quando ela terminou, ele disse, ó, pegue o que quiser, até a metade do meu reino eu vou te dar. Ele disse, não, deixa eu ir da minha mãe ali. Aí foi lá na mãe dela, na Herodias. Disse, mãe, a Herodes está dizendo que vai dar uma metade até do rei, não? E aí, o que é que eu faço? Quero o rei não, eu quero a cabeça de João Batista no prato. Capítulo 6 de Marcos, lê aí. E aí, é fácil pregar sobre o adultério, sobre o pecado, é fácil? Eu estava pregando lá na praia, a mulher estava sentada assim, do lado do som. Quando eu cheguei, eu digo, ó, tá vendo essas quantidades de gente que tá aqui, cheio de gente lá. Eu não tinha nem chegado na parte do pecado. Eu digo, daqui a pouco, quando eu começar a pregar do pecado, vai ficar um aqui. Então eu comecei a pregar e ficou um mesmo. Aí a mulher estava sentada do lado, quando eu cheguei na parte do adultério, a mulher começou a gritar igual o diabo. Né? Se manifestou lá, gritando, falando um bocado de coisa e saiu agarrado com o cara. Provavelmente um amante ou né? um adúltero, está no adúltero ali. No adultério. Né? Estava lá no adultério gritando.
Tá achando que é fácil, pregar isso aqui, Tá achando que é fácil? Pregar sobre idolatria, ameaça, já foi ameaçado de prisão já. Os policiais, né, dizem assim, se você não terminar aí, a gente leva você na idolatria da Iemanjá, lá na praia. Se tinha alguém aqui que estava lá, viu, os policiais chegando lá. Tá ali no canal. Eu não vou falar no meu canal aqui não, mas tá no meu canal. Eu postei lá, né? Aí daqui a pouco chegou um pastor dizendo mesmo assim, rapaz, tu tá pregando errado, não sei o que, rapaz, tá pregando sobre a idolatria. Eu digo, fala a verdade, rapaz, é por isso que tá muito cheio de falsos profetas lá, filho do diabo, porque não prega a verdade. Não prega sobre a idolatria, porque quer dinheiro, rapaz, você quer dinheiro. Eu disse a ele, você quer dinheiro. Ele pegou no instante e ficou por ali, olhando com raiva, ficou com raiva ele. Tô dizendo a você que é pilantra, rapaz, pai de pastor, né? É os dois. Um ensinando a você a adorar o diabo, a imagem de escultura, e o outro ensinando a você a adorar Mamon, o Deus do dinheiro. Porque eles gostam de adorar o diabo, os pastores, gostam de dinheiro. Né? Continuando aqui, os adúlteros, aqui, Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Repetindo de novo, não vos deixe enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os que se entregam às práticas homossexuais de qualquer espécie. Quem são eles? Gay, homem com homem, mulher com mulher. Se tem gay aí, presta atenção. É homofobia, irmão, chama a polícia. Tá aqui, escrito aqui, olha. O policial vai chegar aqui, tá lá na praia pregando lá, chegou os policiais lá. Depois fui lá, conversei com ele lá, tal, isso aí, porque tá escrito aqui, né? Tá escrito. Eu vou citar para você aqui os livros onde está escrito. Basta você ir lá na Bíblia e olhar. Em alguns livros aqui vai estar sodomita, relacionado a Sodoma, né? Que foi destruído com fogo porque ela só tinha homossexual, do pequeno ao maior. Né? Isso aqui que eu estou falando para os homossexuais não é para constranger eles, nem para o povo porque eu estou com raiva dele, não. Isso aqui eu estou falando do pecado, a mesma coisa que eu estou falando dos idólatras, para os idólatras, né? Adoradores de imagem de escultura, eu estou falando para os adúlteros, né? Para os bêbados também lá em Gálatas lá, mas aqui vai estar falando dos bêbados também, vou chegar lá. Os homossexuais, de qualquer espécie, homem com homem, mulher com mulher. Deus, ele fez homem e mulher, ele não fez homem com homem, mulher com mulher. Foi Adão e Ivo, ele fez Adão e Ivo. Né? Meu nome é Ivonaldo, mas lá no meu primeiro negócio lá tá Ivo. Né? No estado do Zap ali. Né? Deus não fez Adão e Ivo, Deus fez Adão e Eva. Né? Deus fez Adão e Eva. Né? Os homossexuais vão ficar de fora, só vai ser salvo os homens, os machos, e as mulheres mesmo, mulher, né? Mulher querendo ser homem e homem querendo ser mulher. Aonde? E sapato não, sapato. Não é não? Sapato alto não. Sapato alto pode prestar não. Tem que usar sapato, tem sapato aqui, eu estou usando, não é sapato alto não, tá certo. Lá em Levítico capítulo 18, fala bem assim, que não se deite um homem com outro homem, porque é abominação diante do Senhor. Já no capítulo 20 fala que se deitar um homem com outro homem como se fosse mulher, ambos devem morrer. Antigamente, na antiga lei era assim. Se existisse ali homossexual, se existisse ali idólatra, feiticeiro, era morto, apedrada. Basta você ir lá, ler. Né? Basta você ir ler Levítico lá. Vai lá ver a história lá. Né? Dos idólatras, capítulo 32, que foram mortos. 3 mil foram mortos. Por quê? Porque levantaram o bezerro de ouro, foram mortos. Moisés disse, os que querem rejeitar essa idolatria, venham para mim. E os que não querem, então fica aí. Os que vieram até Moisés sobreviveram. E os idólatras morreram tudinho. Foram tudo para o inferno. Né? Foram mortos à espada. Antigamente, na antiga lei era assim. Né? Se existisse ali homossexual, gay, se existisse ali idólatra, adorador de imagem de escultura, é amor. Não é tolerância religiosa, irmão. É homofobia. Ei, está escrito aqui isso. Está escrito. Está escrito não? Então, quer que eu fale dinheiro aqui para vocês? Vou pedir dinheiro a vocês. Né? Vai lá na igreja evangélica, eles vão querer dinheiro. Pai de pastor, eles gostam de dinheiro. Porque eles querem viajar. Um quer ir lá para Roma, né? Para a Basílica de São Pedro lá, e o outro quer ir para Israel, pastor. Para dizer que é judeu, filho do diabo. Né? Os homossexuais, capítulo 1. De 1 Timóteo, fala que os homossexuais vão ser julgados, porque a lei foi criada para os homossexuais, para os assassinos, para os que matam pai e mãe, os mentirosos, os que cometem imoralidade, foi criado para essas pessoas, a lei. Né? A lei vai matar. A lei mata. Quem está debaixo da lei. Por isso que você tem que sair da lei, de debaixo da lei, e vir para a graça.
Porque a graça está em Jesus Cristo, porque é só Ele que pode te salvar do pecado. Se você quer continuar na sua libertinagem, saiba de uma coisa, que você vai estar diante de Deus para responder segundo as suas obras, né? Aqui, os homossexuais de qualquer espécie, gay e lésbica, né? Abandona isso. Você que é homem, você não é mulher, você é homem, rapaz. Vai usar esse sapato aqui que eu estou usando, né? Não sapato alto, como o senhorzinho aqui falou. Né? E você que é mulher, presta atenção. Você não é homem não, viu? Você é mulher, rapaz. Mas vai casar, não, quer ficar só, então fique só. Né? Faça como eu, faz 18 anos que eu estou só. Né? Não tem que casar mais. Casar não, quando eu nunca casei, só namorei. Né? Só namorei. Aí, pronto, estou aqui, para honra e glória do Senhor Jesus, pregando o Evangelho. Né? Quer ficar só, fique só. Agora não viver na imoralidade sexual não, porque se tu viver, tudo está sendo escrito lá em cima, viu? Está sendo escrito. Cada um vai ser julgado segundo as suas obras. Ninguém vai escapar não. Continuando aqui, ó. Pronto, os homossexuais, qualquer espécie, lá vai, cadê? Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os viciados em álcool ou outras drogas, nem os caluniadores, nem os estelionatários herdarão o reino de Deus. Pronto, essa lista aqui. Né? Não vai herdar o reino de Deus. Então, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Jesus, ele está voltando. Ele disse que vai vir com grande ira. Ele disse que vai compensar a cada um segundo as suas obras. Né? E aí, você está preparado? Se você morrer hoje, com tudo isso aqui que eu falei para você, tem pessoas que estão chegando agora, mas você que está há mais tempo aí, você que está na idolatria, na cachaça, na maconha, no cigarro, na bebida, abandona essa porcaria. Né? Abandona isso. Abandona o homossexualismo, o adultério, o segundo casamento, né? Abandona isso e volta para Deus. Porque Jesus vai julgar cada um segundo as suas obras. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Né? Se você é bode e não está querendo dar ouvido, pronto. Capítulo 25, Jesus Cristo fala que vai separar os bodes das ovelhas. Quem é os bodes? Bode é aquelas pessoas que não querem dar ouvido, que gostam de dar cabeçada. Vai ficar de frente do bode para tu ver. Tem um vídeo aí que eu estava assistindo de um velhinho, o bode correndo atrás dele, dando cabeçada dele. Pronto, assim, é as pessoas que não querem saber do Evangelho. Né? Gosta de dar cabeçada igual o idólatra da maçonaria aí, que começou a xingar, falar um monte aí. Dizendo aí o que é que eu tenho a ver com. O que você tem a ver com a maçonaria? Eu digo, o diabo está lá dentro, rapaz. Vai, se arrepende. O diabo está controlando tanto a política como a religião. Igreja evangélica, catolicismo romano e política está envolvido na maçonaria, viu? Tá. Né? Eu ia colocar um áudio aqui, mas é muito baixo, porque senão você ia ver o que é maçonaria. Eu vou colocar. Pouco tempo, mas eu vou colocar. Muita gente não vai conseguir ouvir aí não, mas vou colocar. Eu posso ser preso, tem polícia aí dentro, mas vai ouvir, não tem isso não. Maçonaria é isso. A igreja evangélica, pastor envolvido com maçonaria, teve um ritual. Vou passar aqui, teve um ritual que o Valdemiro Santiago, ele fez diante da igreja lá, do templo lá, a maçom dele. O maçom foi lá, elevar o cargo dele, da maçonaria. Preste atenção. Se você tem ouvido, ouça. Que Jesus Cristo diz às igrejas. Salva a tua alma. Porque hoje pode ser o teu último dia. Deus te abençoe. Boa tarde, meus irmãos. Pai do Senhor Jesus. Estou encerrando aqui, ó. Cheio de gente ali. Pegando a pregação aqui. Teve um maçom ali que se levantou ali perguntando o que é que eu tinha a ver com a maçonaria. É fogo, né? Eu digo, não se arrepende não, que você vai ver o que é a maçonaria. Deixa ele continuar na idolatração da maçonaria, que ele vai ver para onde é que ele vai. Né? Um maçom ali, um senhorzinho velho ali. Né? Gosta de servir ao diabo, rapaz. Provavelmente um católico ou espírita, ou... Quando ele desceu do carro, que o carro parou ainda agora aqui, bem pertinho de mim. Tá aqui o carro parado aqui. Ele desceu e já começou tipo, a falar, meu olhar meio de lado, tá, falando algumas coisas para o motorista. E eu só observando. Né? Aí tu acha que eu vou temer? Tem até polícia passando ali, do lado ali. Vou colocar aqui um videozinho aqui, apesar que as pessoas só vão ouvir o áudio, né, falando da maçonaria. Foi até meu pai que enviou para mim. O meu pai é mais da Igreja Assembleia de Deus. E ele enviou para mim. Ele disse, a maçonaria realmente está lá mesmo, meu filho.
que você está pregando é verdade mesmo. E olha que teve um dia desse que eu estava conversando com ele, ele falou que eu estava pregando errado. Aí depois que ele viu a questão do vídeo, olha que eu nem tinha visto esse vídeo, ele enviou para mim. Né? Vou passar esse vídeo para as pessoas aqui. Deus abençoe você, irmão. Fica na paz.